Salve, salve, ouvintes, internautas e telespectadores aqui da BCC Television. Está começando mais um Radar Paulista na TV, onde a gente traz sempre aqui às segundas-feiras um tema para o seu esclarecimento, para o seu debate, para a sua participação aqui também conosco e também aí com a sua comunidade, né, com a troca de ideias a respeito das pautas que nós trazemos sempre dentro aqui do Radar Paulista na TV. Hoje vamos falar de um assunto que tem a ver com todos nós, justamente, e que envolvem o nosso bolso, que é os preços praticados pela Petrobras, mas antes, inclusive, dos preços, precisamos entender como é que funciona a gestão da empresa, né? A empresa Petrobras, haja vista que o presidente da República tem realizado e realizou 2 trocas no comando da empresa durante a sua gestão. E é justamente sobre esse tema que nós vamos falar, né? Como esse movimento, né, de substituição na presidência da Petrobras pode afetar as decisões estratégicas da empresa. E sobre esse assunto vamos conversar daqui a pouquinho com o Luiz Marcati, que está aqui conosco no aplicativo e CEO da mesa Corporate Governance, e já vai bater esse papo e também vai nos ajudar a entender, né, o que vem acontecendo na Petrobras e, consequentemente, também na política praticada pelo governo Bolsonaro e também na política de governança da empresa. Lembrando que o Radar Paulista está todos os dias também na Rádio Trianon, das 18 às 19 horas, levando informação, também entrevistas, prestação de serviços e utilidade pública. O Radar Paulista vai ao ar, né, todos os dias na Rádio Trianon pelos 740 da Rádio Trianon AM em São Paulo, 810 na Rádio Universal de Santos, também nos aplicativos de rádio, nas redes sociais Facebook e Instagram e também no portal www.radiotrianon.com.br. Eu te espero lá. E também os nossos apoiadores. O Radar Paulista tem os apoios de Eco Espaço e Lazer, o sucesso do seu evento com área verde e amplas instalações. Você agenda aquela festa maravilhosa no Eco Espaço e Lazer. Mais informações você obtém no facebook.com/Eco Espaço e Lazer, tudo junto. Tem também o Ateliê Comunicação, sua melhor comunicação com o mundo. Mais informações também no facebook.com/Ateliê Comunicação SP, também tudo junto. E a nossa BCC Television, onde você produz, divulga seu vídeo, sua reportagem, cria o seu programa institucional com a gente. É só falar com a equipe aí profissional, a equipe super profissional da BCC Television, né? Com a Luciana, com o Verão, com a Betânia, com o Márcio, aí todos apostos para lhe atender. As informações você obtém no site www.bcctelevision.com. Tá certo? Bom, vamos trazer aqui então o nosso entrevistado desta segunda-feira, falar sobre as mudanças na presidência da Petrobras. Nós tivemos a informação de uma mudança recente também que está para acontecer, né, na presidência da empresa, e chamo agora para participar o Luiz Marcati, como eu disse, CEO da mesa Corporate Governance, está conosco aqui no aplicativo. Muito boa tarde, muito boa noite, Luiz Marcati. Nós entramos também à noite pela Rádio Trianon. Olá, Renato. Boa tarde, boa noite a todos que estão nos ouvindo também. Um prazer estar com vocês. Muito obrigado pelo convite. Vamos lá. A gente é que agradece e conta e tem a honra de recebê-lo também aqui no nosso programa, viu, Luiz? Agora, até para a gente começar esse bate-papo aqui, Luiz, para as pessoas entenderem exatamente como é o funcionamento da Petrobras. Quem manda na Petrobras é o governo federal? O governo federal é que dá as cartas totalmente na empresa? Bom, na realidade, quem manda na Petrobras são os acionistas da Petrobras. A Petrobras é uma empresa de capital aberto, listada na Bolsa, com comercialização, inclusive, de ações no exterior. Então, quem tem o poder de decidir o seu futuro, os seus caminhos, são os seus acionistas. O governo federal, ele detém a maior fatia do capital da Petrobras, portanto, ele é o sócio majoritário, ou
também chamado de controlador da companhia. Então, as demandas do governo federal para a administração da empresa, elas têm um peso muito forte exatamente pelo fato dele deter a maior parte do capital votante na companhia. Então, as principais deliberações têm que estar em linha com o que o governo federal quer e que sejam aprovadas ou não, tá certo? Logicamente, ele não faz isso diretamente. Você tem instâncias, não é? Como uma empresa de capital aberto tem. Ela tem a Assembleia dos Acionistas, onde aí vale muito o peso da deliberação do governo federal, e tem também o Conselho de Administração, que é o órgão máximo da administração da companhia, cujo maior número de membros do conselho são indicados pelo acionista controlador, ou seja, representam a vontade do governo federal. Então, quando o presidente da República, que está exercendo o mandato para chefiar o governo federal e, por isso, também responde pelas questões ligadas ao desempenho e ao futuro da companhia, quando ele propõe a eleição ou a destituição de um presidente executivo, ele, na prática, está demandando que o Conselho de Administração avalie e vote o nome da saída de um nome e a entrada de outro nome. Tá? É assim que se dá na prática. E o Conselho de Administração, como tem a maior base, maior número de assentos indicado pelo governo federal, dificilmente vai haver uma votação contrária à sua vontade. Bom, mas de qualquer maneira, precisa passar por essa votação no Conselho de Administração antes de, vamos dizer, selar a nomeação do novo presidente da Petrobras. É isso, é assim que acontece na prática. É assim que acontece na prática, porque tem todo um rito, né? Na realidade, a Petrobras, como outras empresas semelhantes a ela tem que seguir normas e leis, não é? Então, é uma empresa de sociedade anônima, ela tem que seguir a lei das SA. Por ser uma estatal, ela tem que seguir as regras da lei das estatais. Por ser uma empresa de capital aberto, ela tem que seguir o regime estabelecido pela CVM, os marcos regulatórios da CVM, da Comissão de Valores Mobiliários. E, além de tudo, em 2017, houve uma importante mudança no próprio Estatuto Social da Petrobras, que também criou limitações de atuação de qualquer acionista, principalmente o governo federal, caso ele tome uma decisão por interesse político partidário ou eleitoral que afete o desempenho da companhia. Tá? Então, por isso que o presidente da República, mesmo fazendo declarações demonstrando seu descontentamento com a política de preços da Petrobras, ele não tem como agir, como interferir nesta política de preços por todas essas limitações. E quais são essas limitações, Luiz? Ok, o governo realmente não pode interceder na questão da política de preços, mas quais seriam as limitações de uma maneira geral? De uma maneira geral, bom, vamos voltar um pouco no tempo. Durante os governos do PT, tanto no segundo mandato do governo Lula, quanto ao longo dos mandatos da presidente Dilma, o governo federal ele conseguia interferir na política de preços naquela época, fazendo, por exemplo, o controle de inflação, o controle da política monetária, pressionando o preço dos combustíveis para baixo. Então, mesmo que o barril de petróleo subisse no exterior, mesmo que houvesse forte oscilação na paridade dólar-real, o governo federal segurava os preços dos combustíveis. Isso, a partir de 2017, ou seja, depois da saída da presidente Dilma, durante o governo do presidente Michel Temer, houve essa revisão estatutária em que cria impedimentos de ações políticas do governo federal sobre a companhia
que possa colocar em risco a sua saúde econômico-financeira, tendo que, inclusive, assumir prejuízos causados aos acionistas e à companhia. Então, esta última alteração de 2017 é que criou esses limites. Qualquer atuação do governo federal que tenha interesses políticos de qualquer ordem, que tragam prejuízos para a companhia ou coloquem em risco o patrimônio e a saúde da companhia, o governo federal, ou quem estiver representando o governo federal, assume responsabilidade sobre arcar com esses prejuízos. Então, por isso que ele está impedido. E também a própria renovação da lei das estatais, que cria uma série de limitações dos administradores. Via de regra, um comentário de um político, e aqui vocês veem, eu já citei o PT, e agora atualmente nós temos o presidente Bolsonaro, que é diametralmente oposto, né? Mas o problema maior está em como o que acontece na Petrobras pode afetar a imagem e a popularidade do político do momento, não é? E a companhia, por ser uma companhia principalmente de capital aberto, listada em bolsa, com negócios inclusive mundo afora, ela não pode estar à mercê de interesses políticos, dessas demandas que os políticos naturalmente têm nos seus papéis. Então, o mercado criou barreiras exatamente para poder evitar, por exemplo, um comentário, e a gente viu isso nesses últimos dias, um comentário do presidente, quando ele diz alguma coisa tem que mudar na política de preços. O que o mercado percebe? O mercado fala, será que ele vai tentar fazer alguma coisa? Será que ele vai buscar um artifício para mexer nos preços e isso vai afetar o resultado da companhia? Muitos investidores acabam fazendo um movimento de venda das suas ações e o valor da companhia se desvaloriza em bilhões de reais no dia, tá certo? Então, o impacto ele não é inofensivo, ele pode causar um estrago muito sério na companhia, né? Então, por isso que tem que se tomar muito cuidado com isso, com o que fala e com o que faz. Aliás, o Bolsonaro e alguns ministros têm defendido claramente a privatização da Petrobras, né? Como é que você vê esse movimento? De que maneira esse tipo também de proposta, a proposta ainda que não seja uma proposta formalizada, mas uma proposta que, passando por um presidente, um comentário de um presidente, pode também trazer aí uma mudança de configuração por parte dos acionistas, por parte também do conselho de administração, como que esses agentes veem uma possível privatização da empresa. Bom, primeiro a minha opinião pessoal, né? Eu acho que o governo tem muito o que fazer em qualquer situação, em qualquer momento. Ele não deveria estar gastando energia, recursos, tempo em ser empresário, né? Então a minha opinião é que o governo não deveria ser empresário, ele deveria governar o país, legislar para o país, atuar até como fiscalizador e regulador de mercado, isso sim, mas ser empresário sempre vai trazer essa mistura de interesses que é muito perigosa para qualquer empresa, principalmente as de capital aberto. Então, eu vejo de maneira positiva a intenção de se privatizar a Petrobras. Por isso, porque eu acho que o governo tem que colocar atenção, foco e recursos em governar, em atuar para a população e para as pessoas, para as empresas, os empresários, e não ficar ele querendo administrar negócios. Agora, eu vejo que isso também não é uma solução tão simples, porque se nós pegarmos aí desde o começo do mandato do presidente Jair Bolsonaro, está se falando da privatização da Eletrobras, e até agora a gente não chegou num modelo de privatização. Até porque mexe muito com a estrutura do funcionalismo público, do quadro de funcionários que trabalham na empresa e que sempre tem uma reação, pelo menos historicamente, tem uma reação contrária a qualquer processo de privatização. Nós já vimos isso no passado, no período do governo Fernando Henrique, principalmente, com as
as grandes privatizações do mundo da telefonia, né, que causaram barulhos bastante importantes. Então vai ser sempre esse dilema agora, né? Tanto que o que se diz é que a conversa do Bolsonaro no sentido de indicar seu interesse em privatizar, ela não é declarada, ela foi em ambientes restritos, tá certo? Exatamente por quê? Porque nesse momento ele falar da privatização da Petrobras pode colocá-lo numa questão também com o eleitorado que faz parte do quadro de funcionários públicos, né? Uhum. Na primeira entrevista que o ex-presidente da Petrobras deu a um grande jornal aqui de São Paulo, o Roberto Castelo Branco, o ex-presidente da Petrobras, no governo Bolsonaro, né, disse o seguinte, abre aspas, o Bolsonaro acha que é o dono da Petrobras. Disse, e não é qualquer pessoa que está dizendo isso, é o ex-presidente da empresa, justamente, que esteve à frente da estatal, afirmou que sofreu pressão política para segurar os preços dos combustíveis e que Bolsonaro defendia os interesses dos caminhoneiros, né? Uma declaração como essa, e claro que é uma declaração que serve ainda para os dias atuais, leva a um entendimento de que, do ponto de vista político, o atual presidente tem realmente um viés centralizador e que isso, ficando nas mãos dele, uma empresa do tamanho da Petrobras, realmente traz um risco aos investidores, até à população de uma maneira geral, haja vista que a Petrobras, num primeiro momento, pode oferecer aí um benefício no sentido de segurar preços, mas até que ponto isso não pode depois se transformar numa moeda de difícil controle por parte da gestão da empresa que virá em seguida, né? Quer dizer, a minha pergunta tem todo esse viés político e econômico e de que maneira os gestores, você que tem uma grande experiência, né, nessa área, pode verificar em torno disso. Bom, a fala do ex-presidente da Petrobras, ela é forte, né? Mas ela não traz nenhuma novidade. Na realidade, quem está sentado na cadeira de presidente da República, pela importância da Petrobras como a maior empresa do Brasil, pela importância dos resultados dela que afetam diretamente a própria política monetária do país, mexendo com inflação, com preço de combustíveis, e o país vive ao redor dos combustíveis fósseis ainda, infelizmente, o presidente da República acha que realmente os presidentes da República, né, só para estender um pouquinho, o Bolsonaro não é diferente, acham que realmente são donos da Petrobras e, por isso, podem manipular no sentido de atuar para mudar regras de conduta dentro da empresa. Não pode, então, eu acho que esse é um dos fatores mais críticos que o Bolsonaro está passando, que outros presidentes não passaram, é que, como eu falei, no governo do PT havia essa possibilidade, tanto que talvez a Petrobras tenha tido o maior prejuízo da sua vida exatamente por ser utilizada como um instrumento de manobra de política monetária e controle inflacionário. Hoje, o presidente, com essas limitações todas que nós citamos no começo da nossa conversa, o deixam de mãos atadas. Então, ele pode fazer declarações, essas declarações podem impactar o desempenho da empresa, porque acionistas podem se sentir assustados com isso, mas na prática o governo federal não tem muito mais do que isso para fazer. Exatamente pela regulamentação toda que guia a empresa e que cria os próprios limites, até de proteção à empresa, né? No fundo, esses documentos todos criaram um arcabouço de proteção à empresa contra mudanças de humores e interesses políticos, tá certo? Então, eu acho que e, aliás, aí acaba até deixando o presidente da República mais nervoso, né? Mais tenso, porque apesar de estar vendo, ele não tem como mexer. É um impedimento. O presidente ele teria duas coisas para fazer. E aí, não só o Bolsonaro, mas o presidente da República. Ou ele faz um movimento de comprar 100% do capital e fecha o capital na Bolsa,
Eu virei dono de 100% da Petrobras, o que é impossível de fazer, porque não tem dinheiro para isso, tá certo? Ou privatiza, e aí sim ele faz um controle via agências, né? Mas a Petrobras, ela lida com um insumo que é internacional, é uma commodity internacional que sofre impacto de dólar, tá certo? Então, subiu o dólar, sobe o preço, caiu o dólar, cai o preço. Mudou o regime de produção de petróleo no mundo, não é? Então, tem mais oferta de barris, cai o preço, tem menos oferta de barris, sobe o preço. E, além de tudo, neste momento, só para complicar um pouco mais, apesar da queda do dólar, tem a guerra na Ucrânia, que também cria mais uma pressão sobre a distribuição de petróleo no mundo. Então, além de tudo, tem que lidar com esses fatores. Por isso que é muito difícil um ente político lidar com questões empresariais. Isso vai estar sempre em choque. Tá certo. Bom, nós vamos aqui fazer um breve intervalo, né? O papo está muito interessante, como nós podemos estar acompanhando. Estamos fazendo uma radiografia a respeito dos ditames, vamos dizer assim, do presidente da República com relação à Petrobras e também como a empresa pode ser gerida, né, dentro de todo esse contexto político e econômico. E aí eu vou deixar uma pergunta aqui também para o Luiz, né, o Luiz Marcati, que é CEO da Mesa Corporate Governance, que é a seguinte, Luiz, questão da governança, né? É possível nós termos uma governança realmente estável, vamos dizer assim, e dentro dos parâmetros que sejam saudáveis para os acionistas e para o conselho que gere a empresa em uma estatal, como é o caso da Petrobras? Eu vou deixar essa pergunta para a sequência aqui no segundo bloco do Radar Paulista na TV. Eu peço aí que você, ouvinte, internauta e telespectador, continue nos acompanhando. É rapidinho, a gente volta já já com o Radar Paulista na TV. Otimize seu tempo na cozinha. O forno elétrico Lair é um eletrodoméstico prático e eficiente, ocupa pouco espaço e muito bonito. São diversos tamanhos e modelos que deixam seu assado mais uniforme e saudável, com controle de temperatura e fácil de limpar. Lair, há 78 anos fabricando fornos, fogões e churrasqueiras elétricos e a gás, com muita qualidade e beleza. Estamos de volta aqui com o Radar Paulista na TV, hoje falando sobre a política e a economia e até que ponto isso interfere nas mudanças na presidência
da Petrobras. Estamos conversando com o Luiz Marcati, CEO da Mesa Corporate Governance, e eu havia deixado aqui uma pergunta no bloco anterior, que é a seguinte, Luiz: existe governança possível em uma estatal como a Petrobras? Eu acho que a resposta à sua pergunta tem dois aspectos. No aspecto técnico, a resposta é sim, não é? Porque a legislação, as regras, as normas, os estatutos, os regimentos criam um arcabouço de regras do que pode e o que não pode, de como pode e de como não pode. Então, esse é o ponto. A estrutura de governança da Petrobras, ela é bastante robusta, ela é bastante diversificada no sentido de, mesmo tendo a maior parte dos conselheiros sido indicados pelo governo federal, nós estamos tratando de profissionais de alto gabarito, de uma formação e de uma experiência renomadas. Então, tecnicamente, o grupo que comanda o conselho de administração, os comitês de apoio, as auditorias e o próprio presidente executivo que se reporta a esta governança, nós estamos falando de profissionais de alto gabarito. Então, tecnicamente, sim. A questão, de novo, vai para o âmbito do interesse político e do momento em que esse interesse aparece. E aí, as questões, e isso, Renato, em qualquer empresa, a gente está à mercê disso, tá? A gente está à mercê das pessoas, está à mercê das agendas dessas pessoas, dos interesses e expectativas dessas pessoas. Então, se nós estamos lidando numa situação de impacto inflacionário num ano eleitoral, com certeza o interesse político vai acabar afetando o desempenho técnico desta governança. Então, tecnicamente, é possível sim, e a Petrobras talvez tenha uma das estruturas mais robustas em termos de governança e que fez muitas correções na sua estrutura e nas suas práticas depois do período que se seguiu à Lava Jato, né, e a tudo que aconteceu na Lava Jato. Então, ela realmente teve um ponto de evolução prática, não apenas estrutural, mas prática no seu funcionamento. Agora, quando interesses se cruzam ali dentro e interesses que não têm a ver com o benefício da companhia, são interesses cruzados, né? Aí sempre coloca em risco o funcionamento da governança e da própria administração da estatal. Uhum. Luiz, mas a gente até, claro, estamos falando aqui justamente do desempenho econômico da empresa, e isso relevância, claro, do ponto de vista econômico, social e também para os próprios acionistas, investidores. Agora, politicamente, se nós formos ver o lado do presidente Bolsonaro, aí vamos ver o outro lado da história, nas ruas, nós ouvimos o quê? O Bolsonaro, tá vendo? Não consegue controlar o preço dos combustíveis, né? Por causa dele, eu estou pagando mais caro o preço da gasolina, o preço do diesel, o preço do etanol e por aí vai, né? Então, a pergunta que se faz, às vezes, é a seguinte: por que a Petrobras não é utilizada justamente para que os brasileiros tenham um combustível mais barato? Porque aí, vamos combinar, todos ficaríamos felizes, né? O cidadão, o presidente, a empresa e o país, de uma maneira geral. Por que isso não pode acontecer de forma prática? Só faltou alguém que não vai ficar feliz aí, que é o acionista, que colocou dinheiro na empresa, investiu dinheiro, e qualquer investidor ele espera retorno sobre o capital que ele investiu, tá certo? Então, é exatamente esse o choque de interesses que naturalmente acontece, não é? Entre cuidar da população, controlar a inflação, melhorar o poder aquisitivo, reduzir os custos básicos da economia, isso realmente é uma preocupação do governo e que afeta diretamente a sociedade e os nossos humores, né? Porque eu também, né, tenho um momento que eu tenho que parar no posto e encher o tanque do meu carro e não fico feliz com o valor que tá apontando lá na bomba, né?
Mas quando você pensa para o lado do acionista, não é isso que ele está preocupado. Ele não investiu numa empresa para cuidar do povo, ele investiu numa empresa para prospectar, refinar e distribuir petróleo, e sobre isso ele espera lucro, tá certo? Então esse é o ponto-chave. Existem possibilidades de você amenizar esse impacto? Existem. Eu não sou especialista tributário, mas eu me lembro já de ter ouvido que o governo poderia usar a CID. CID é um dos impostos que compõe a gasolina, por exemplo, né? Que é de governo federal. Parece que ele tem margem de manobra para mudar essa alíquota e ele poderia usar isso em momentos de fortes oscilações de preço. Agora, eu não sei se ele tem condições hoje, diante da política tributária tão apertada como nós temos, de fazer esses tipos de concessão, não é? Quando a gente olha o desempenho dos dois presidentes, um já demitido e outro prestes a ser demitido, né? Para a companhia, me parece que a atuação deles foi absolutamente conforme o que se espera de um presidente. Eles trabalharam no sentido de administrar a empresa, de fazer a empresa crescer, de dar dinheiro, de valorizar suas ações, de dar lucro. Inclusive, o próprio governo federal é muito beneficiado pela distribuição de lucro, porque o cheque que vai todo ano dos dividendos dos lucros da Petrobras é um valor muito importante. Agora, ele não tem como controlar, por exemplo, o Brasil não é o maior produtor de petróleo do mundo. O Brasil é um importante produtor de petróleo, mas não é o maior. Eu também não sou especialista em óleo e gás, mas eu já vi que todo o petróleo que o Brasil produz não é voltado para o nosso combustível, até porque em determinados poços de petróleo, nós extraímos um petróleo que é mais pobre. Ele não é voltado para o combustível, gasolina, diesel, o aeronáutico. Ele é muito mais voltado para a indústria, para a produção de asfalto e tudo mais. Então, de qualquer forma, o Brasil tem que fazer uma troca internacional. Exportar parte desse petróleo e importar o petróleo que vai para o refino de combustível. Então, a gente não vive num ambiente isolado, né? Infelizmente. Então, não dá para controlar tudo e a gente sofre essas oscilações do mundo, né? Que ainda bem que não está acontecendo nada nesse momento mais grave com o Oriente Médio, que vai impedir também a produção dos países árabes sobre o petróleo, senão o quadro seria pior ainda. Agora, sem dúvida alguma, Renato, nós estamos num momento de avançar em energia, fontes alternativas de energia, energias renováveis, tá certo? A gente poderia estar crescendo a produção ou a utilização do álcool. Então você tem outras alternativas que aí sim o governo poderia atuar como incentivo, falar se eu concentro demais o meu uso em petróleo e isso é um risco para mim, como eu deveria investir para ou incentivar o investimento para diversificar o uso da energia e das fontes de energia? Isso sim pode ser uma boa política de governo. Bom, está de saída, já que você falou, inclusive, né, no presidente atual, tá, o general Silvio Luna, que deve ser substituído pelo presidente do Centro Brasileiro de Infraestrutura, Adriano Pires, que trabalha há mais de 40 anos no setor de energia e é amplamente visto como um defensor da política de preços adotada pela Petrobras atualmente. Então, a pergunta que eu te faço, já que ele é um defensor da política de preços atual da Petrobras, o que muda com a troca de gestão na empresa? Ao meu ver, vai trocar algo que praticamente um presidente por outro, que deve manter o que está sendo feito no momento, ou apenas a troca é aquela coisa de um time de futebol que não está indo bem, e aí vai lá, a diretoria troca o treinador, mas o time continua o mesmo. É a linha, Luiz? Você acha que é por aí? A expectativa, sim, é que é essa mesmo. O que a gente acabou lendo algumas coisas sobre o Adriano Pires nesse período e tem vários comentários dele que defendem, que ele se coloca contra a mudança ou a interferência na política de preços da Petrobras. Então,
Ele tem se posicionado assim ao longo dos tempos. A única coisa diferente é que ele, me parece, já fez comentários, algo parecido com o que eu falei agora, que seria importante talvez criar um fundo de segurança para volatilidades no preço e tudo mais, mas é um amortecedor, não é uma solução final. Então, na prática, é isso. Eu acho que a troca foi muito próxima dos 6 por meia dúzia, tudo indica. Tanto que o que aconteceu com o anúncio, quando o presidente começou a falar da possibilidade de demitir o general Silvio Luna, os preços da ação caíram. Quando foi indicado o nome do Adriano Pires, os preços se mantiveram estáveis, o que significa, em análise de mercados, os investidores falam, tá bom, vai trocar, mas vamos continuar com alguém que tem uma visão pró-mercado a favor do desempenho da companhia. Então, mas o presidente da República, acredito eu, vai usar este momento para vir a público e dizer, eu estou tentando mudar, mas é o que me cabe fazer nesse momento, tá? Uhum. Tecnicamente falando, Luiz, por exemplo, o presidente da empresa está sendo substituído pelo presidente da República. O conselho de administração da empresa também é substituído? Como é que fica o conselho de administração, também comandado por um outro presidente que não fazia parte do conselho? Explica para a gente como é que funciona a escolha desse conselho também dentro da política de gestão da Petrobras. O Conselho de Administração, ele é um órgão colegiado, hoje ele é composto por 11 membros, tá certo, da Petrobras, e eles têm um mandato fixo previsto no seu estatuto. Ele é eleito pela Assembleia de Acionistas, tá certo? Então, quando há a substituição desse nome, tem que ter do nome do presidente executivo, tem que ter a aprovação. Então, não necessariamente você destitui o conselho inteiro, você pode fazer apenas a substituição do membro, que é o presidente executivo, tá? Só precisa ver qual é o mandato, em que momento está o mandato do conselho de administração. Aí eu não tenho certeza se acaba, porque normalmente os mandatos de conselho, eles acabam junto com o período de Assembleia Geral, que é aquele período de aprovação das contas da companhia, do balanço. Isso normalmente ocorre até 30 de abril. Eu não me recordo se neste 30 de abril já acaba o mandato do Conselho ou se terá mais um ano ainda. Mas o que acontece é isso, não necessariamente você tem que trocar o Conselho. O Conselho deve ter um mandato de 2 anos, pelo menos. Então, por 2 anos eleito, o Conselho cumpre o mandato. Acho que foi o ano passado que teve a eleição, que até teve um problema lá de um conselheiro que acabou renunciando e aí teve que destituir o conselho inteiro e reconduzir a eleição uma nova chapa de conselho. Mas para esse agora não, é apenas a substituição do presidente executivo, que é o colaborador que se reporta ao conselho. Ou seja, na prática, o conselho de administração é o chefe do presidente executivo da empresa. Entendi. Ô, Luiz, eu vou te fazer uma pergunta aqui também que tem a ver com economia, não sei se é a sua especialidade, mas eu vou te fazer uma pergunta, acredito que você possa nos ajudar aqui a entender o seguinte. Normalmente, quando ocorrem essas intervenções federais, intervenções estatais, nessas companhias que são autarquias, né, elas acabam derrubando as ações dessas companhias, mas também derrubam, de uma maneira geral, pelo que a gente vê no movimento do mercado, também derrubam as ações das estatais de uma maneira geral. Isso é o quê? Um efeito dominó? Os investidores também ficam apreensivos com a política governamental? Ou a Petrobras, especificamente, é que gera esse tipo de movimento no mercado de ações? Bom, primeiro, a Petrobras é a maior empresa do país, então ela, junto com a Vale, é a grande responsável pela formação do índice Bovespa, tá certo? Aquilo que a gente vê dia a dia, sobe e desce o índice da Bolsa. O volume de ações negociadas de Petrobras é tão alto que ela influi diretamente nisso. Então, uma subida da Petrobras sobe a Bovespa, uma queda da Petrobras
tem uma queda no índice Bovespa. Então, para efeito do mundo do mercado de capitais, o impacto é grande. Para efeito das estatais, aí a preocupação é outra. A preocupação é todas as estatais que também têm capital aberto, se o governo federal está mexendo em uma empresa, o que o impedirá de mexer nas outras, né? Então, aí meio com o efeito de se eu fugir de um, eu vou fugir de todas, né? É mais ou menos isso, tá? Então, realmente é uma reação em cadeia, um efeito dominó que acaba acontecendo pela insegurança que um movimento desse causa nos investidores. Tá certo. Luiz, infelizmente nós estamos aqui concluindo a nossa entrevista, o tempo está terminando e para finalizar eu gostaria que você deixasse uma mensagem final a respeito de tudo que nós conversamos, sobre a Petrobras, sobre a política econômica, sobre a política do país, afinal de contas também são, e isso certamente vai influenciar diretamente, né, nos humores do mercado, nos humores dos investidores, e aí eu gostaria que você deixasse essa mensagem e o seu comentário final aqui para os nossos ouvintes e telespectadores. Eu acho que é muito importante nós termos atenção sobre esse período eleitoral que virá e o que cada candidato está falando que irá fazer para o Brasil no seu governo. Sem dúvida alguma, nós temos hoje, pelo que apontam as pesquisas, correntes diametralmente opostas, e inclusive de atuação sobre a Petrobras, ou seja, o que um gostaria de fazer, o que o outro disse que vai fazer, na prática eu acho que colocam em risco essa imagem e o valor da companhia no mercado. Então, sem dúvida alguma, termos atenção com relação a isso, e lógico, nós não estamos falando para o próximo presidente, ele não vai ser o presidente da República, não vai ter só a Petrobras para cuidar, não é? Então, eu acho que nós termos atenção muito clara em como esse presidente está planejando, o próximo presidente, seja ele quem for, estará planejando reduzir as despesas, fazer as reformas de base que o país tanto precisa e a gente não consegue fazer, privatizar ou não privatizar, mas pelo menos diminuir o peso que uma empresa estatal cria na administração, para que a administração possa ser livre em prol da sociedade, em prol do povo, principalmente investindo muito, muito em educação para nós e para as próximas gerações, que na prática constroem o nosso futuro. Tá? Acho que é isso. Tá certo, Luiz. Agradeço demais, né, as suas informações. Tenho certeza que os nossos ouvintes, internautas e telespectadores saem daqui, né, após essa entrevista, muito mais esclarecidos a respeito de tudo que cerca a Petrobras, até porque é justamente dessas informações que nós precisamos para formarmos ou para irmos formando, né, uma ideia a respeito do Brasil que queremos. E a Petrobras também passa por isso, sem dúvida nenhuma. Agradeço demais e contamos com novas entrevistas e novas participações suas aqui no Radar Paulista na TV. Tá certo, Luiz? Muito obrigado pelo convite, muito obrigado pelo espaço. Contem sempre comigo. Estou à disposição. Um grande abraço a todos. Tá certo. E a gente vai ficando por aqui, né? Agradecendo também a sua audiência, a sua participação, a sua amizade também, muitos amigos, pessoas que mandam mensagens para a gente, né? Pós-programa, durante o programa, enfim, muito obrigado. E lembrando que estamos aqui todas as segundas-feiras, às 2h30 da tarde, e também todos os dias pela Rádio Trianon, às 18 horas, sempre contando com a sua audiência. Uma ótima semana a todos, um grande abraço e até semana que vem com mais um Radar Paulista na TV. Até lá!